Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Me dê um retorno, por favor. Boa noite, professor. Tá bem, tá tudo ok. Pronto. E a tela compartilhada aqui, vocês conseguem ver normalmente? Sim, sim. Estão vendo a tela, pessoal? Sim. Pronto. Primeiramente, eu queria saber, vocês deram uma olhada no assunto, deram uma revisada nessa parte inicial que a gente estudou semana passada? Alguém tem Professor, alguma dúvida? só vou ter tempo mesmo para pegar no final de semana. Mas eu quero revisar bem o final de semana a matéria. Entendi. Na aula passada, pessoal, não sei se vocês lembram, a gente estudou como é que a gente achava as reações dessa estrutura, né? Aqui a gente tem o ponto A e o ponto B, e a gente estudou como é que a gente fazia, como é que a gente conseguia aqui achar as reações. Mas eu não sei se vocês lembram, essa carga que está distribuída, a gente transforma ela numa carga fictícia, né? Então, vamos supor, a gente tem essa carga distribuída aqui de 30 kN por metro, a gente multiplica o 30 kN vezes 6, a gente transforma ela numa carga fictícia. Então, essa carga distribuída, ela passa a ser, para o nosso cálculo, uma carga fictícia, que ela fica localizada no centro, né, dessa distribuição. No caso aqui, por exemplo, aqui do ponto A até o ponto final dela, são 6 metros, então o centro dela está a 3 metros. Então, a carga fictícia ela é uma carga que se localiza no centro da carga distribuída e tem o valor da carga distribuída vezes o seu comprimento, 30 vezes 6. Acredito que, pelo menos na aula passada, ficou bem claro. Quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aqui para a gente estar seguindo em frente. Alguém teve alguma dúvida a respeito disso, pessoal? Se alguém teve, pode falar que a gente está aqui para isso. Então, pessoal, o que é que a gente vai começar a estudar? Na verdade, como eu falei para vocês, uma das partes mais importantes de todo o curso de Engenharia Civil. Então, o que é que acontece? A gente vai começar a estudar, na verdade, em relação já a armaduras. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma armadura de uma viga, por exemplo. Quem já trabalhou em obra ou quem já esteve numa obra, sabe do que eu estou falando aqui. Então, o que é que acontece? Aqui está um exemplo de uma viga. Então, aqui é uma armadura de uma viga. Toda viga, pessoal, vocês vão ver muito agora durante o curso, toda viga, ela possui as armaduras longitudinais, que são as armaduras que vão de um sentido ao outro da viga, elas atravessam de fora a fora. Então, ela tem que ser no mínimo 4, né, para poder fechar o quadrado ou retângulo, né? E nós temos também, pessoal, uma armadura chamada armadura transversal, que é o estribo. Então, para quem já é de obra, sabe disso, que o estribo, ele já é um ferro um pouco mais fino e ele serve, pessoal, para tanto amarrar essas 4 barras ou quaisquer que seja o número de barras, tanto para amarrar as barras que são as longitudinais, como para resolver o problema do esforço cortante na viga, que é o que vocês vão ver. Então, ela tem um motivo de estar aqui também. Então, pessoal, nos diagramas que a gente vai estar estudando, a gente vai estudar como é que faz os diagramas. As nossas aulas aqui serão
para ver como é que faz um diagrama, como é que a gente estuda o diagrama da cortante e o diagrama do momento fletor. Então, assim, através desse esquema aqui que nós temos da viga, a gente consegue fazer um diagrama do cortante e um diagrama do momento fletor. Para quê? Para a gente saber e dimensionar qual a ferragem que vai ser utilizada na viga e aonde é que precisa colocar mais. Então, por exemplo, numa viga como essa aqui, vai ter um local em que ela vai trabalhar mais do que o outro. E a gente só vai saber isso através do diagrama. Então, essa é a parte extremamente interessante e vocês vão ver como é que funciona aqui. Então, assim, a gente vai estar estudando dois diagramas, um esforço cortante e o outro momento fletor. Tá bem? Então, a gente vai ver a partir de agora aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar. Tem não. Pessoal, o que é que a gente tem aqui? Prestem atenção. A gente tem aqui um esquema estrutural com as reações nos apoios e os diagramas de força cortante e momento fletor. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui a viga, né? A gente tem uma viga aqui do ponto A até o ponto B. Essa viga, ela é bi-apoiada, né? Ela está sendo apoiada no ponto A e no ponto B. A distância do ponto A até o ponto B, nós temos aqui, né, que é uma distância de 5 metros. O que é que nós temos também aqui? A gente tem uma força concentrada de 16 kN, que fica 3 metros distante do ponto A e a 2 metros distante do ponto B. Tá bem? Então, essa é a nossa estrutura que nós temos aqui. Até então, tranquilo, né? Deixa eu ver só se a aula está sendo gravada. Tá. Tarcísio e Guilherme. Então, temos a estrutura biapoiada com uma força concentrada. O que é que a gente vai fazer a partir de agora, pessoal? Na aula anterior, a gente aprendeu como calcular as reações. Então, aqui o livro ele já nos mostra aqui as duas reações. Mas como calcular essas duas reações, a gente já viu na aula anterior que tem um jeito, tem uma manha, um jeito mais simples de fazer, que é começando pelo momento somatório do momento em A. Quando a gente faz o somatório do momento em A, a gente acaba achando RB, a reação em B, e depois, quando a gente faz somatório de forças em Y, a gente acha o RA. Então, é simples, é um modelo bem simples, está bem detalhado mesmo na aula passada, de como a gente acha essas duas reações. Nós temos aqui a reação no ponto A, foi uma reação de 6,4 kN, e no ponto B de 9,6 kN. Tá bem? Até então, tudo tranquilo, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pode me falar aqui. Alguém tem alguma dúvida de como a gente chega nessas reações? Tá tranquilo, pessoal? Me dê um retorno, por favor, para eu poder seguir. Na hora passada, eu tava com problema na internet e não deu para assistir a aula. Teria como relembrar? O áudio tá bem baixo aí. Pode falar mais alto um pouco. Teria como relembrar como chegar aqui na aula passada, eu não tava, não. Só relembrar mesmo como chega aí. Deixa eu ver se tem alguém. Ó, preste atenção, vou fazer rapidinho aqui para a gente poder seguir adiante. Vou fazer rapidinho aqui como é que a gente acha essas duas reações, tá bem? Então, preste atenção aqui. Então, como é que a gente acha o valor dessas duas reações? Vamos lá, cálculo das reações. Eu comentei, pessoal, na aula passada, que quando a viga é biapoiada, a gente tem um jeito mais simples de fazer, logo que é somatório. Eita, deixa eu pegar o símbolo de somatório aqui para ficar mais fácil. Um minuto.
Então, pessoal, como é que a gente calcula as reações? Como eu falei para vocês, quando a viga ela é biapoiada, a gente tem um jeito mais simples de fazer, que é somatório dos momentos em A tem que ser igual a zero. Então, nós temos lá as três equações de equilíbrio, que é somatório de fx igual a zero, somatório de fy igual a zero, e o somatório do momento em qualquer ponto ele tem que ser igual a zero. Então, somatório do momento em A tem que ser igual a zero. E quem são os momentos que estão em A? A gente tem, aqui a gente está no ponto A, tá vendo? Olha o cursor do mouse aqui, a gente está no ponto A. Quais são as forças distantes do ponto A que estão fazendo com que o ponto A gire? Então, a gente tem aqui a primeira, 16 kN. Então, momento, pessoal, o que é momento? É força vezes distância. A gente tem aqui a primeira força que está tentando girar o ponto A, que é 16. Então, nós temos aqui 16 kN vezes 3, que é a distância. Essa força de 16, ele está fazendo com que o ponto A gire no sentido horário, tá vendo? Então, 16 está fazendo com que o ponto A gire no sentido horário. Toda vez que a gente gira no sentido horário, o momento é negativo. Sentido anti-horário, o momento é positivo. Então, o momento gerado por essa força vai ser menos 16 vezes 3, que é força vezes a distância. E quem é a outra força que faz com que gire o ponto A? Vai ser a reação em B. Porque a reação em B, ela é uma seta para cima aqui. Então, ela é uma seta para cima e ela vai fazer com que o ponto A gire no sentido anti-horário. Tá vendo? A força vem e ela gira em torno do ponto A no sentido anti-horário. Como é anti-horário, é positivo. Então, fica agora o valor de RB, que a gente não sabe ainda, né? Vezes agora a distância. Qual é a distância que a gente tem do ponto da força RB até o ponto A? A gente tem essa distância aqui de 5 metros. Né? Então, vezes 5. Então, menos 16 vezes 3, mais RB vezes 5, esse somatório tem que ser igual a zero. Essas são as duas forças que estão fazendo com que o ponto A gire, que faz que tenha um momento no ponto A. Então, essa primeira equação de equilíbrio vai fazer com que a gente ache o valor de RB. Quem é RB aqui, pessoal? RB, vou pegar aqui um pouco. RB vai ser igual a esse menos 16 vezes 3, a gente passa para a direita, né? Então, quem é 16 vezes 3? 48. Então, fica 48 dividido por 5, né? O 5 está multiplicando RB, passa para lá dividindo. Então, dividido por 5. Então, quem é RB? RB é igual a 9,6 kN. Tá bem? Tranquilo? E como é que agora a gente acha o RA, a reação em A? Somatório de FY igual a zero. Ou seja, todas as forças na direção Y somadas tem que ser igual a zero. Então, o que é que a gente tem? A gente vai ter a reação em A e essa reação em B, duas setinhas para cima, apoiando a estrutura, e a gente vai ter 16 kN para baixo. Então, o que é que a gente tem? Toda seta para cima é positivo, toda seta para baixo é negativo. Então, quem é que a gente tem aqui? RA, positivo para cima, menos 16, que é a força que está para baixo, mais RB para cima. RB a gente já tem, que é 9,6. Não é? Isso tudo somado tem que ser igual a zero. Logo, quem é RA? RA é igual a 6,4 kN. Tá bom? Então, essa é a maneira simples para a gente achar as ações. Quem perguntou aí, conseguiu sanar a dúvida? Foi eu, professor. Consegui. Agora, essa a fórmula que o senhor falou na aula passada, não foi? Conseguiu tirar a dúvida? Essa primeira. Tá na aula passada, viu? Então, se você Somatório. quiser dar uma revisada e tudo. Oi?
Não, Pode falar. tranquilo, eu vou dar uma revisada na aula passada. Aqui, nessa questão, no livro, ele já deu essas reações. Só que na prova ou em qualquer outro exercício, a gente não sabe a reação. Então, a gente não vai saber essa reação aqui. A gente só vai ter estrutura. Então, a partir da estrutura, a gente calcula as duas reações e a partir da estrutura com as reações é que a gente vai fazer isso aqui que a gente vai estudar agora, que é o diagrama, que são os diagramas de cortante, que é esse aqui da letra B, e o diagrama de momento fletor. Tá bem? Então, vamos analisar aqui como é que a gente faz o diagrama de cortante. Pessoal, sempre é interessante fazer essa linha tracejada aqui para demonstrar qual é o início e qual é o fim. Tá bem? Então, o que é que vai mostrar o diagrama da cortante? Ele vai mostrar como está o andamento das forças verticais aqui na viga. Então, vamos ver como é que funciona. Então, logo no início, ele está zerado, claro. Só que no ponto A, o que é que acontece no ponto A? Nós temos uma força vertical para cima de 6,4 kN. Não temos? Que é a reação em A. Então, logo no início da viga, nós temos uma força vertical para cima de 6,4. Então, o que é que a gente faz no gráfico da cortante? Faz um traço e marca aqui 6,4. Do ponto A até esse ponto em que nós temos uma força para baixo, a gente não tem nenhuma força vertical, tá vendo? Então, do ponto A até esse ponto, a gente não tem nenhuma força. Então, a gente continua a linha em 6,4. A gente continua em 6,4 kN. Tá bem? Então, aqui a gente subiu. E como a gente não tem nenhuma força, a gente continua em 6,4 kN. O que é que acontece? Quando a gente chega aqui, nesse ponto, nós temos aqui uma carga para baixo, vertical e para baixo, de 16 kN. Ou seja, a gente estava em 6,4 e a gente agora vai ter que reduzir 16 kN. Então, quem é 6,4... Deixa eu abrir um outro aqui. Aqui fora mesmo. Quem é? A gente tinha 6,4 kN menos 16, ou seja, eu tinha 6,4 positivo. Então, agora menos 16 vai ser igual a menos 9,6. Então, ou seja, a gente estava em 6,4 e a gente sofreu uma descontinuidade e caiu, reduziu para menos 9,6. Entenderam? Então, aqui a gente vem até menos 9,6. Desse ponto de descontinuidade até o ponto B, nós não temos nenhuma carga vertical. Entenderam? Desse ponto até o ponto B, nenhuma carga vertical. Então, o que é que acontece? A gente segue a mesma carga que a gente tinha. Menos 9,6, a gente faz uma reta e segue com ela. Tá bem? Então, pronto. Esse trecho, o cortante é menos 9,6. Quando a gente chega no ponto B, o que é que a gente tem agora? Uma carga vertical para cima, que é a reação em B, de 9,6 kN. Ou seja, a gente estava nesse ponto aqui, agora a gente vai subir e vamos retornar ao ponto zero. Então, todo o gráfico, ele vai sair do zero para o zero. Tá bem? Ele tem que ter um motivo para sair do zero. Então, ele tem que ter alguma carga. Então, ele vai sair do zero para o zero. Então, qual foi o caminho da cortante aqui? Ela subiu, foi a 6,4, se manteve constante. Houve uma carga de 16 que jogou ela para baixo, ficou menos 9,6, veio constante até aqui, depois houve uma carga positiva de 9,6, que jogou para cima novamente e zerou. Então, a gente tem esse diagrama de cortante. Essa parte aqui a gente denomina positiva, toda parte acima da linha da cortante é positiva,
e abaixo é negativo. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida a respeito do diagrama da cortante? Professor, eu não sei se eu consigo montar, sabe? Eu acho que eu já sei mais ou menos as somatórias. Somar, descobrir aí a somatória das forças cortantes e tal. Assim, num exercício nesse nível aí, plano, né? Com ele inclinado já é mais 500, mas eu acho que para montar o gráfico aí que você está montando aí, esse chamado diagrama, né? Isso aí chama de diagrama, né? DCL. Isso, diagrama da cortante. Eu não sei se ainda dou conta, sabe? Eu cheguei agora atrasado. Hoje eu fiquei meio perturbado o dia todo aqui, porque a aula, para mim, a aula que tá mais difícil é essa aí. Não sei se é porque eu não sei, assim. Das outras eu tô mais familiarizado com os assuntos. Acho que é porque eu estudei mais, entendeu? Pronto, é Aí por essa isso daí que é importante vocês assistirem a aula e fazer as questões e estar acompanhando do início ao fim. Porque é um assunto extremamente importante e que se você falhar, se você deixar de ver qualquer coisa, você já perde o ritmo. Então, por exemplo, a gente já teve a aula passada. Não sei se você acha que você chegou no final da aula, né? Então, o que é que tem que fazer? Assistir a aula toda, pegar o módulo, ler e tentar entender. O que tiver de dúvida, eu sempre falo que eu estou à disposição para tirar as dúvidas. E aqui, na verdade, a gente está começando agora, foi a primeira explicação do diagrama. Então, esse, pessoal, foi o diagrama da cortante. Então, como é que funciona? Nós temos aqui somente 3 forças verticais. Então, a gente tem aqui a reação em A, tem o 16 e tem a reação em B. Então, esse é o caminho que a cortante faz. Lembrando que o diagrama da cortante a gente simboliza com V e a unidade dela é quilonewtons. E a gente tem esse diagrama aqui. Viu? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, a respeito desse diagrama? É importante, pessoal, que vocês treinem fazendo. Vocês pegam o que acontece aqui? Simplesmente com uma viga, você faz uma viga biapoiada, põe uma carga qualquer a uma certa distância, e aí você calcula as reações e depois você vai calcular, fazer o diagrama. Isso aqui, pessoal, como eu falei para vocês, que é um dos assuntos mais importantes, a gente vai usar daqui a pouco, mais para frente, esse diagrama aqui para calcular os estribos. Então, esse diagrama da cortante, ele serve para a gente calcular depois aqui qual a ferragem que a gente utiliza nos estribos. Tá bem? Uhum. Tranquilo, pessoal? Eu gostaria de saber o restante da turma aí. Tá tranquilo? Essa parte aqui do diagrama da cortante, tem alguma dúvida? Pronto. Viu, pessoal? E o que é que acontece? Aqui no livro, também ele destaca o passo a passo, como é que faz para você chegar nesse gráfico. Então, o livro ele explica direitinho o passo a passo aqui, como é que você consegue chegar nesse diagrama da cortante. Agora, pessoal, o que é que a gente tem aqui embaixo? A gente tem aqui o diagrama do momento fletor. Então, como é que funciona? O momento fletor, pessoal, nada mais é... Oh. Oi. Ah, apareceu agora. Antes não estava aparecendo para mim a tela. Ah, certo. Mas você viu aqui a explicação do diagrama da cortante? Sim, apareceu. Pronto. Então, o que é o momento fletor? O momento fletor, ele vai ser a integral da força cortante. Então, integral, como vocês já calcularam, é a área. Então, para a gente achar esses valores do momento fletor, a gente vai achar através da área do gráfico da cortante. Tá bem? Então, o que é que acontece? Como é que a gente calcula o momento? O momento fletor, o gráfico do momento fletor, ele também vai começar em zero, porque a gente também não tem nenhum momento
concentrado aqui em algum ponto. A gente, não, como não tem nenhum momento já externo, a gente sempre começa zero. Então, nós temos nesse ponto aqui zero. Outra coisa, pessoal, que eu ia mostrar para vocês. O que a gente tem aqui na estrutura são 3 pontos de descontinuidade. Então, a gente tem 3 pontos importantes para fazer o gráfico. Tem o ponto A, tem o ponto B, que são os 2 pontos das reações, e a gente tem esse outro ponto aqui, que é o ponto da descontinuidade. Então, nós chamamos esses pontos nos quais a gente calcula os valores aqui de pontos de descontinuidade. Então, aqui a gente tem aqui o ponto A, ponto de descontinuidade aqui no meio, e o ponto B. Então, aqui, a gente começou no gráfico do momento, com zero, tá bem? Então, beleza, a gente começou com zero. Então, quem é o próximo momento desse ponto aqui? Como é que a gente acha esse valor? O momento, pessoal, a gente tem aqui, deixa eu até pegar a fórmula aqui para vocês verem aqui. Aqui, o momento vai ser o momento do ponto anterior mais a área entre esses pontos. Então, ou seja, o momento desse ponto vai ser o momento do ponto anterior mais a área. Agora, qual área? Essa área do trecho no diagrama da cortante. Então, preste atenção. O valor desse momento aqui vai ser, quem é o momento anterior é zero, mais a área desse trecho aqui na cortante. Eu vou fazer aqui um esqueminha para vocês entenderem. Então, como é que funciona aqui? Ó, pessoal, eu vou chamar aqui esse ponto de C, tá bom? Então, aqui, esse ponto aqui eu vou chamar de C. Por que que a gente tem A, tem B, e aqui eu vou chamar de C. Então, quem é que vai ser o momento em C? Ele vai ser igual ao momento no ponto A, mais a área no diagrama da cortante, que vem do ponto A até o ponto C. Então, vamos supor aqui que a área do ponto A até o ponto C. Agora, essa área é a área no diagrama da cortante. Então, como é que a gente acha o momento em C? O momento em C vai ser igual a... O momento em A é zero, né? O momento em A já era zero. E qual é essa área aqui? Então, a área que a gente tem é de 6,4 vezes esse comprimento. Não é? A área desse retângulo aqui é 6,4 de altura vezes o comprimento, que são 3 metros. Então, qual é a área? 6,4 vezes 3. Então, 6,4 vezes 3. Oi. Vai dar 19,2 também. 19,2. Pode falar. Aí dá 19,2, né? Isso, 19,2. Uhum. Então, aqui, o momento em C vai ser igual a 19,2. Agora, qual a unidade de momento? Lembra que eu falo, momento não é força vezes distância? Então, a unidade de momento é quilonewton vezes metro. Tá bom? Quilonewton com N maiúsculo aqui. Então, esse foi o momento no ponto C. Então, lembrem, momento... Anotem aí, pessoal, quem está com um caderno, quem está com algo para anotar. Qual é o valor do momento? Então, o momento vai ser o momento do ponto anterior mais a área entre esses 2 pontos, só que no diagrama da cortante. Por isso que o gráfico do momento a gente só faz no diagrama da cortante. Então, aqui a gente acha o valor de 19,2. Quem é agora o próximo ponto? O próximo ponto agora é em B, não é? Então, a gente vem para cá. Quem é o momento em B? Vai ser igual a o momento no ponto anterior. Qual é o ponto anterior? Agora é C, né? Então, o momento em B vai ser o momento em C mais a área do ponto C até o ponto B. Então, a área no diagrama da cortante.
Tá bem? Então, o momento em B, esse ponto aqui, vai ser MC, que é o momento no ponto C, mais a área desse trecho, de C até B. Então, quem é MB? Lembrando, pessoal, que C é esse ponto aqui. Eu estou denominando esse ponto aqui de C. Então, quem é MB vai ser o momento em C, 19,2, mais qual é a área? Agora, qual é a área desse trecho da cortante aqui que nós temos? Esse retângulo, ele tem a área de menos 9,6 vezes 2, que é o comprimento. Né? Então, esse retângulo aqui é menos 9,6 vezes 2. Então, na verdade, aqui vai ser menos 9,6 vezes 2. Que vai ser exatamente 19,2 aqui. Então, MB vai ser igual a 19,2 menos 9,2, que vai ser igual a 0. Então, no ponto B, ele volta para o ponto, ele volta a 0. Tá bem? Então, o que é que a gente tem aqui no diagrama do momento agora? A gente começa com 0, a gente veio até esse trecho com um ponto, esse trecho do ponto C com o valor de momento 19,2, que é o seu momento máximo, e depois a gente retorna para o 0. Tá bom? Então, esse é o diagrama do momento fletor. Tá bem, pessoal? Esse é o diagrama do momento fletor. Então, começa com 0, veio até 19,2 e retorna ao 0. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Oi. caso aí do momento C, momento anterior, mais esse momento anterior, essa fórmula vai usar em todas? Ou só? Oi? Essa fórmula, Esse momento, essa fórmula do momento do momento C, vai usar em todas? Isso. Essa fórmula do momento, ela usa em todas. Assim, ela inicia do 0, porque a gente não tem, na nossa estrutura, a gente não tem nenhum momento já externo aqui. Então, a gente não tem nenhum momento externo. Então, ela vai começar em 0. Então, praticamente quase todas as nossas estruturas, elas vão começar em 0 aqui. Então, começa em 0. O próximo ponto, aí a gente calcula o momento no ponto vai ser igual ao momento que foi anterior, no ponto anterior, mais a área no diagrama da cortante entre esses dois pontos. Então, como a gente está vendo entre o ponto C e o ponto A, a gente vem aqui no diagrama da cortante e calcula essa área aqui, ó, entre o ponto C e o ponto A, que é esse retângulo aqui. Entendeu? Ah, entendi. Então, a área é sempre o retângulo. Não é essa área que está... Não, isso. Essa área, no cálculo do momento, é a área do retângulo que eu estou dizendo aqui, retângulo da cortante. Nesse caso aqui, a cortante está fazendo um retângulo, mas vai ter situações que vai ser triângulo, que vai ser trapézio, mas a gente vai calcular a área do mesmo jeito. Então, o cálculo do momento, a gente acha ele através dessas áreas aqui, da área do diagrama da cortante. Por isso que a gente faz esse diagrama do momento depois do diagrama da cortante. Entendeu? Ela começou em 0, foi para 19,2, depois voltou para 0 novamente. Isso. Foi 19,2. Quando eu fui calcular o MB, ó, acompanha aqui. Aqui é o ponto C, né? Aqui é o momento em C. Quando eu fui calcular MB, como é que calcula MB? MB é esse momento aqui no ponto B. MB vai ser MC mais, por que MC? Que é o momento do ponto anterior, mais a área de C até B. A área de C até B é essa área aqui, ó. É esse retângulo negativo aqui da força cortante. Professor? Tá bem? Então, a gente sempre, quando vai calcular a área, a gente olha para esse diagrama de cima aqui. Então, se a gente tá trabalhando aqui no momento em B, a gente pega... quem é o momento em B? Momento em C, mais a área do ponto C até B, da cortante.
O momento em C, ele já era 19,2, né? Então, a gente colocou aqui. E essa área da cortante, o que é que a gente vê aqui? Essa área da cortante é um retângulo. Então, vai ser menos 9,6, né? Esse retângulo aqui, ele tem essa altura de menos 9,6, vezes esse comprimento, que está de 2 metros, né? Então, esse comprimento aqui é 2 metros. Então, menos 9,6 vezes 2 metros, que justamente dá o valor de 19,2. Ou seja, 19,2 menos 19,2 dá zero. Então, o momento em B, ele retorna para zero. Então, vocês vão ver que o diagrama do momento, ele sempre vai estar começando em zero também e finalizando no zero. Agora... no caso, aí o senhor está obedecendo também os sentidos, né? Sentido por horário positivo, negativo e anti-horário positivo, né? Aí um anula o outro, fica em zero, né? Agora, pessoal, eu quero já chamar vocês para a engenharia mesmo e para o dia a dia. E vocês, como futuros engenheiros, eu quero que vocês analisem essa estrutura aqui. Esqueça os diagramas, a gente não tem os diagramas. Analisem essa estrutura. Você está com a viga biapoiada, né? Esqueça o diagrama. Você está com a viga biapoiada, apoiada no ponto A, apoiada no ponto B, e você tem uma carga aqui de 16 kN atuando nesse ponto. Então, vocês, como engenheiros civis, qual é o trecho da viga que mais vai trabalhar, que mais está sofrendo o efeito desse peso aqui? É a RB. RB, através do momento flertou, no caso, é possível descobrir isso aí, né? Agora, por exemplo, como que eu mediria ou dimensionaria aí as forças normais, NA e NB? Ó, Eu não estou nesse vendo nesse caso, diagrama. a gente, Ou não tem, nesse que aí não faz tem. de diagrama de cortante e momento fletor, a gente desconsidera aqui as normais, porque a gente só está calculando cortante e momento fletor. Então, a gente vai estudar o cálculo das normais, a gente considera como zero. A gente estuda o cálculo das normais, principalmente quando a gente está estudando treliça, porque ela atua realmente. Já essas cargas verticais, elas quase que não produzem força normal nenhuma. É tanto que a gente não tem aquele somatório de Fx, não tem que ser igual a zero. A gente só tem uma força Fx aqui, que é essa reação, aqui o Rx, desse apoio. Porque aqui é um apoio fixo, a gente tem essa reação vertical e tem a reação horizontal. Ou seja, a gente só tem uma força na horizontal. Então, como o somatório de forças na horizontal tem que ser zero, e se tem somente uma força, então essa força é zero. Ela não produz, né, mestre? Então, por isso que a gente desconsidera a força normal. Ela não Entendeu? tem, porque aí no caso está perpendicular, 90 graus. Por quê? Isso? Por exemplo, se eu for somar aí com a força normal, teria de dar zero, porque ela está no ângulo de 90 graus aí, no caso, é isso? É porque ela não precisa, é porque na verdade não precisaria desse apoio, tá vendo? Para a gente, o que é que acontece? Analisando essa estrutura aqui, com esse peso de 16 kN, a gente precisa simplesmente dessa reação em A e dessa reação em B para a gente conseguir segurar esse peso. A gente não necessariamente precisa de uma reação aqui em X, porque não interessa. Então, aqui, por isso que em todos esses casos que a gente vai estar estudando, a gente não calcula força normal. Então, voltando para aquela pergunta que eu fiz a vocês. A gente tem aqui uma estrutura. Temos o apoio em A, temos um apoio em B, a gente tem uma viga aqui de fora a fora, do ponto A até o ponto B. Nós temos aqui uma carga de 16 kN. Então, é isso que eu pergunto para vocês. De acordo com a lógica, nós temos aqui essa carga de 16 kN atuando. Qual é a parte da viga que mais está sofrendo o efeito dessa força? Qual é a parte da viga, por exemplo, que poderia trincar ou que poderia ter um certo problema? Pode falar, pessoal, sem medo de errar. Pode participar aí.
Não seria aonde está concentrado os 16 aí? Justamente. É justamente aqui. Esse ponto aqui, pessoal, esse ponto aqui é o trecho da viga aonde a gente mais deve reforçar. Por quê? Porque é o trecho que está pegando o maior peso. Então, como é que a gente também consegue ver isso aqui no diagrama de momento fletor? Tá vendo? Então, o diagrama de momento fletor, o ponto mais baixo aqui do diagrama, que é o ponto, o máximo do momento fletor, que no caso foi 19,2, ele também representa uma outra coisa. Ele representa que esse é o ponto mais importante dessa viga. Esse é o ponto que vai sofrer o momento, que vai sofrer a ação dessa força. E como é que a gente resolve a estrutura com um momento, nesse ponto, com esse momento aqui maior? Então, quando a gente calcula a estrutura, o que é que a gente faz aqui? Mais para frente vocês vão ver, vai ter disciplinas que vocês vão ver também. A gente aqui nesse ponto, a gente aumenta essa ferragem aqui de baixo. Então, essa ferragem aqui de baixo, ela serve para atuar no momento fletor positivo. Então, imagine aqui, o momento está positivo, 19,2, né? Então, o que é que a gente faz aqui? A gente reforça essa parte de baixo para poder resistir mais ao peso. Tá bem? Só a título de curiosidade. Vai ter uma tração, né, mestre? Isso. Então, pessoal, sempre vai aumentando. Ó, a gente tem aqui na letra A o diagrama de corpo livre, que era o nosso diagrama da estrutura. Aqui, esforço cortante e aqui, momento fletor. Então, reparem bem, aqui a gente tem cargas isoladas, tá vendo? A gente tem a carga aqui no ponto A, tem no ponto de descontinuidade, tem aqui. Então, aqui a gente só tem cargas isoladas. Toda situação que a gente tem cargas isoladas, o gráfico da cortante vai ser um gráfico constante, tá vendo? Então, aqui a gente vem constante e constante. A gente tem gráficos constantes. E toda vez que aqui for constante, no gráfico do momento fletor vai ser função do primeiro grau, ou seja, vai ser uma reta. Então, a gente vem uma reta daqui para cá, 19,2, e depois a gente fecha. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, de como foi feito esse diagrama aqui, tanto do esforço cortante como do momento fletor? Não, né? Então, vamos aqui no, pode falar. Quem chamou ele? Pode falar. Não. Aqui no livro, pessoal, ele explica também o passo a passo, tá bem? Então, como foi encontrado aqui cada valor. Pessoal, esse tipo de gráfico aqui é um dos gráficos mais importantes que vocês vão ver em todo o curso, porque tudo vai surgir agora a partir daqui, tá bem? Então, tudo vai ser agora a partir desses dois gráficos, diagrama de cortante e momento fletor. Oi? Eu não ia perguntar, não, mas eu não entendi. Por que tem um A, B, C e só tem a força A e a força B e essa força aqui vertical 16 kN? E tem que calcular A, B, C. Por que a gente calcula nesses 3 pontos? Isso. Porque são os pontos de descontinuidade. Então, por exemplo... No caso, ela vai no anti-horário, Resumindo, a gente calcula nesses 3 pontos, no ponto A, no ponto B e nesse ponto aqui que eu chamei de C, porque são os pontos mais importantes. São os pontos em que está acontecendo alguma coisa na viga. Por exemplo, esse ponto aqui, onde eu estou com o cursor do mouse aqui, não está acontecendo nada aqui. Então, para a gente meio que não interessa a gente calcular nesse ponto. Já no ponto A, sim, aqui tem um apoio, aqui tem uma reação para cima aqui de 6,4. Nesse ponto aqui, temos uma carga de 16 aqui para baixo.
Nesse ponto B, a gente tem essa reação aqui de 9,6. Agora, por exemplo, aqui, quando eu estou com o cursor aqui do mouse, esse trecho aqui não interessa porque para a gente aqui não tem importância. Não, Então, eu a gente entendi. calcula sempre nesses pontos de descontinuidade, chamados pontos de descontinuidade. Aqui eu chamei de Aqui, ponto C, porque aqui a gente já tem ponto A, ponto B, e eu denominei ponto C aqui. Entendeu? entendi. A, B e C do lado aqui, porque aqui tipo tá tipo um triângulo. Aqui aqui tem duas imagens. E no ponto A tem os valores e as forças aplicadas. Ixi. Tu pode repetir para mim, por favor? A internet tá ruim. Hein? Tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo, pode falar. Porque aqui do lado esquerdo tem A, B e C. Entendeu? Eu pensei que tinha que calcular e seria imagem diferente e valores diferentes. Ah, mestre, ele está falando essas letras que está aqui na vertical do lado esquerdo, né? Isso. Não entendi ainda. Que está na vertical. Não, aqui do lado, Ah, essas sim. letras Aqui, A, B e C. Sim. É. Esses aqui Isso. é em relação Tá a pondo aí. essas letras aqui, não? Relação, são três imagens diferentes e a gente tem que calcular em valores diferentes. Ah, sim. Essas letras aqui não interessa nada, não. A, B e C pode ser 1, 2, 3, pode ser 3 pontinhos. Aqui é só para separar que aqui são 3 diagramas. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem esse diagrama aqui, esse primeiro, que é o diagrama de corpo livre da estrutura. A gente tem esse outro diagrama aqui, que é o diagrama de esforço cortante. E a gente tem esse último aqui, que é um diagrama de momento fletor. Então, esse A, B e C aqui, por exemplo, pode ser substituído por 3 pontinhos aqui, ou o que for. É só para Ah, dizer que são 3 diagramas diferentes, entendeu? Esses no momento pontos aqui, eles não têm nada a ver com os pontos da estrutura, viu? Aqui são os pontos da estrutura, ponto A, ponto B e o ponto C, que eu denominei. Isso entendi aqui, agora. Entendi, professor. entendeu? É como se fosse só 3 pontinhos, 3 tracinhos, só para identificar. Pensava que complementava. Entendeu? Isso, não. Beleza. Aí os Obrigado. valores são diferentes porque cada estudo aqui é diferente. Aqui a gente tem o diagrama de corpo livre da estrutura. A gente tem aqui o diagrama de esforço cortante. E nós temos aqui o diagrama de momento fletor. Tá bom? Pessoal, é muito importante vocês estarem entendendo, igual vocês estão aí, porque é a partir daqui que a gente começa a analisar a estrutura, é a partir daqui que você começa a chegar numa obra e saber se realmente uma estrutura está correta ou não, se uma ferragem está adequada ou não. Esse é o ponto de partida para vocês entenderem. Então, aqui, diagrama de cortante e diagrama de momento retor. A gente vai aqui para o próximo, para vocês Obrigado. começarem a entender. Ó, veja bem. Ó, de novo, esse A, B e C não importa não. Aqui só são 3 pontinhos aqui, para definir que tem 3 diagramas. Tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Reparem, o que é que a gente tem aqui? Nós temos uma estrutura biapoiada, apoiada no ponto A e apoiada no ponto B. Só que agora nós temos uma carga distribuída. Então, a gente tem uma carga distribuída aqui do início ao fim, ao final da viga. Tranquilo? Agora, o que é que acontece? Essas reações, elas já estão aqui porque o livro já está dando, mas a gente não vai saber quais são as reações. Como é que a gente calcula as reações? Naquele mesmo esquema que eu fiz anteriormente. Porém, a diferença é que agora a gente tem uma força distribuída e a gente vai transformar ela numa carga fictícia. Então, a gente transforma ela numa carga fictícia aqui no meio, de valor 5 vezes 5. O valor da carga vezes o comprimento, né?
Então, é uma carga distribuída de 25 aqui no meio. Não é? Então, quando a gente faz somatório do momento em A igual a zero e acha o valor de RB, depois acha o valor de RA, é que nós vamos descobrir que o valor de RA, tanto de RA como de RB, vão ser 12,5. Agora, cá para nós, eu quero que vocês já vão analisando a estrutura de uma maneira mais lógica. Para pensar, essa viga aqui, ela é simétrica, não é? Então, aqui a gente tem um ponto A, um ponto B, e a gente tem essa carga distribuída. Ela é simétrica. Então, o peso que o ponto A vai pegar, o B também tem que pegar, e vice-versa. Então, o que é que acontece? Quando a gente calcula aqui a carga fictícia, a gente vê aqui que tem 5 kN vezes 5 de distância, vai ficar 25. Ou seja, pare para pensar logicamente, sem fazer conta nenhuma. Se eu tenho um peso aqui de 25 kN e eu tenho dois apoios aqui, e cada apoio vai pegar o mesmo que B vai pegar, é só dividir por 2. Né? Então, se a gente tem 25 kN aqui para baixo, 5 metros, está vendo? 5 metros. Então, a carga fictícia aqui ficaria 25. Ou seja, aqui é uma carga distribuída. Ó, tá vendo esse retângulo todo? É uma carga distribuída em cima da viga. Essa carga aqui é de 5 kN por metro. Se a gente tem 5 metros, ó, para pensar, são 5 kN por metro. Então, a cada metro eu tenho 5 kN. E se são 5 metros? 5 vezes 5 dá 25 kN. Então, ou seja, tem um peso aqui, essa estrutura tem que aguentar um peso de 25 kN. Se tem que aguentar um peso de 25 kN e ela é simétrica, tanto o ponto A como o ponto B tem que pegar o mesmo valor. Então, se tem 25, eu divido por 2. Divido o peso para cada um. Então, divide 12,5 para A, 12,5 para B, e a gente acha os valores das reações. Tá bem? Então, isso aqui é só para falar a respeito dos valores das reações. Lembre que eu falei no gráfico anterior, o que é que a gente tinha aqui? No gráfico anterior, a gente tinha aqui a reação e essa carga. Lembra que eu falei, qualquer ponto aqui não interessa porque não está tendo nada aqui. Então, aqui está um vazio. Já aqui, não. Aqui a gente tem uma carga contínua. Então, por exemplo, todo ponto é importante. Todo ponto vai ser importante. Então, como é que a gente vai descobrir o gráfico, fazer o gráfico da cortante? Como é que a gente vai descobrir o valor da cortante em cada ponto? Então, o que é que acontece? Gráfico da cortante. Começamos aqui do zero. Então, está aqui a linha da cortante, V quilonewtons. Começa do zero. Nós temos aqui essa reação no ponto A de 12,5. Então, a gente sobe aqui 12,5 kN. E agora, pessoal, o que é que acontece? Quando o diagrama de corpo livre ele tem uma força distribuída, uma força constante, o diagrama da cortante vai ser uma função do primeiro grau. Então, quando aqui é constante, vai sempre aumentando. Quando aqui é constante, o diagrama da cortante é primeiro grau e o do momento fletor vai ser segundo grau. Então, sempre aumentando uma casa. Então, por exemplo, o diagrama de corpo livre ele é constante, então o diagrama da cortante vai ser uma função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? É uma reta. E depois, o do momento fletor vai ser uma função do segundo grau, que vai ser uma parábola. Tá bem? Então, como era antes aqui, só voltando, antes aqui a gente não tinha nenhuma continuidade, então o gráfico da cortante aqui era constante, e o do momento fletor era primeiro grau, que era um reto. E aqui já é assim. Então, a gente tem o gráfico do diagrama de corpo livre, que é constante. Então, aqui vai ser primeiro grau. Então, como é que a gente vai calcular o valor da cortante? Então, preste bem atenção, pessoal. Preste bem atenção. O valor da cortante, que é V, a cortante é V. Fica V de professor, isso aí. Oi? O que estava me atrapalhando
essas representatividades, porque às vezes a gente vê na internet algumas aulas concernentes a esse assunto e as representatividades são outras, sabe? É o quê? Aí, no caso, o V, que é a força cortante, significa força cortante, né? Essas representatividades que às vezes a gente se atrapalha. O V, Eu eu não sei, sabia o mas que era V. essa simbologia do V aí é uma simbologia universal. Então, o V é cortante mesmo. Então, como é que a gente vai achar aqui? O V de X. O que significa V de X? É a cortante para qualquer ponto aqui do eixo X. Então, vai ser Cosseno, né? a cortante do ponto anterior. Então, a cortante do ponto anterior mais E vezes o ponto X. Então, vamos lá. Quem é Q, quem é X, quem é o VA? Então, a cortante em qualquer ponto vai ser igual a cortante anterior mais Q, quem é Q, vai ser o valor dessa carga distribuída aqui, que é 5, e X é a distância em que eu quero achar o valor da cortante. Então, vamos ver. A gente já tem aqui que no ponto A a gente tem esse 12,5 para cima. Qual o próximo ponto, pessoal, interessante para a gente tentar descobrir o valor da cortante? É o ponto B. Então, aqui a gente tem aqui o ponto B. Então, vamos tentar achar qual é esse valor aqui da cortante do ponto B, que vai ser igual a... No ponto B, a gente já tem aqui que x é essa distância, até a origem. Então, no ponto B, a gente já tem uma distância aqui de 5 metros. É como se fosse descobrir quem é o V de 5 metros. O VB, que é a cortante nesse ponto, vai ser igual a cortante no ponto anterior, que é 12,5, mais qual é a carga que está sendo distribuída aqui? Esse Q é 5. 5 vezes Só 5? que é 5 negativo, porque ele está para baixo. Então, vai ser igual, vai ser menos 5 vezes. E o valor de x é essa distância aqui, porque a gente está querendo calcular esse ponto. Então, vezes 5. Tá bem? Então, qual vai ser o valor da cortante? Vai ser igual a 12,5 menos 25, que vai ser igual a V igual a menos 12,5 kN. Ou seja, ele saiu desse ponto de 12,5 positivo e foi até o menos 12,5. Então, quando a gente calcula a cortante aqui, vai ser menos 12,5. É uma reta, vai ser uma reta porque a função aqui no diagrama de corpo livre ela é constante. E o que é que acontece, pessoal, nessa fórmula? Qualquer ponto em x, eu posso descobrir o valor da cortante. Então, qualquer ponto em x. Vamos para um ponto interessante aqui, que é esse ponto do meio. Vocês estão vendo aqui que o valor da cortante aqui é zero? Vamos dúvida para ver se é zero mesmo pela fórmula. Só que quem é esse ponto aqui? Ele está cortando exatamente no meio, né? Porque aqui a gente tem 12,5, a gente também tem 12,5, então quando a gente traça essa reta, a gente corta no meio. Então, vamos calcular o V de quando o x for 2,5, que é esse ponto. Então, vamos só conferir. O V quando o x é 2,5, que vai ser igual a o V anterior, que é 12,5, menos 5, que é a carga, vezes o 2,5, que é o valor de x. Então, V de 2,5 vai ser igual a 12,5 menos 12,5, que é 5 vezes 2,5. Então, V de 2,5 vai ser igual a zero.
Então, ou seja, realmente, a cortante aqui nesse ponto é 0. Então, tá vendo? Essa fórmula, ela serve para a gente achar o valor da cortante em qualquer ponto aqui desse gráfico. Na verdade, essa é a fórmula da função do primeiro grau, aqui do gráfico da cortante. Tá bem? Então, aqui a gente tem esse ponto aqui, que foi o da reação em A, 12,5 para cima. Calculamos essa função do primeiro grau. Por que a gente calculou a função do primeiro grau? Porque aqui a gente tem uma força constante. Tá vendo? A gente tem uma distribuição, uma força distribuída, na verdade, aqui de 5 kN por metro. Então, a gente veio, achamos aqui, no ponto B, o valor da cortante de menos 12,5. Agora, o que é que acontece, pessoal? Quando a gente chega no ponto B, nós temos aqui a reação para cima de 12,5. Então, ou seja, a gente chegou no gráfico até aqui e depois subiu. Então, analisando, veja o gráfico da cortante. A gente sai do zero. Temos uma reação em A para cima de 12,5. Subimos para cá. A gente desce numa reta, numa função do primeiro grau, até o ponto de menos 12,5. Por que a gente desce reto aqui? Porque a gente tem uma força distribuída. Então, a gente desce de 12,5 até o menos 12,5. Nós achamos aqui através da fórmula, da função do primeiro grau da cortante. E depois a gente sobe novamente para zero. Porque quando a gente chega nesse ponto, a gente sobe, a gente tem mais uma reação em B de 12,5. E a gente volta para o zero. Tá bem? Então, esse é o diagrama do esforço cortante. Há alguma dúvida, pessoal, em relação a esse diagrama aqui? Há alguma dúvida, pessoal? Pronto, então vamos lá. Gráfico do momento fletor. Aquela mesma forma. O momento fletor, eu vou apagar aqui. O momento fletor, aqui vai começar em zero. Qual o próximo ponto interessante para a gente descobrir? Então, o que é que acontece? Uma dica: toda vez que o cortante, o esforço cortante estiver passando por zero aqui, isso significa que vai ser o valor máximo do momento. Então, ou seja, esse é um momento, esse é um ponto de descontinuidade interessante para a gente calcular o valor do momento, porque a cortante é zero. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o valor do momento nesse ponto. Exatamente nesse ponto, que está cortando o gráfico da cortante em zero. Esse ponto aqui é justamente o ponto do meio. Tá vendo? Então, vamos chamar de ponto C também. Então, como é que a gente calcula ele? Vamos lá. Daquele mesmo jeito. O momento... Estou chamando esse ponto aqui de ponto C. O momento em C vai ser igual ao momento que foi no ponto A, mais a área no diagrama da cortante entre o ponto A e o ponto C. Tá bem? Do mesmo jeito do outro diagrama. Então, quem é o momento em C? Vai ser igual ao momento em A é zero, que ele parte do zero aqui, mais, agora, quem é a área entre o ponto A e o ponto C no diagrama da cortante? É a área desse triângulo aqui. Tá vendo? Então, é a área desse triângulo. Então, como é que a gente acha a área do triângulo aqui? Base, 2,5, vezes a altura, 12,5, vezes a altura, dividido por 2. O momento em C, ele vai ser igual a 15,63 quilonewtons metro. Esse ponto aqui. Oi. É legal isso aí. Então, voltando. Eu falei para vocês, a gente tem aqui constante, primeiro grau, então aqui vai ser segundo grau.
é sempre aumentando uma casa, tá vendo? A gente tinha função constante aqui, função do primeiro grau, então é segundo grau. Então, a ligação desse ponto até esse outro é através de uma parábola, tá bem? Através de uma parábola. Então, pessoal, como é que a gente descobriu que ele vai parar em zero aqui? Então, vamos calcular o momento em B? Então, vamos calcular o momento no ponto B aqui. Quem é o momento em B? Vai ser igual ao momento no ponto C, que é esse daqui, mais a área do ponto C até o ponto B, que é essa área desse triângulo aqui da cortante. Então, é a área de C até B. Então, quem é que vai ser momento em B? 15,63 mais quem? Quem é a área desse triângulo aqui? É a base vezes a altura dividido por 2. Só que essa área já é negativa, tá vendo? Então, vocês estão vendo aqui que essa área no cortante é negativa. Então, aqui vai ser menos 2,5, base vezes a altura de 12,5, dividido por 2. Quem é MB? MB, quando a gente fizer a conta aqui, vai ser igual a zero. Então, a gente volta para o ponto zero, tá bem? Então, o que é que acontece, pessoal? Nós temos aqui, quando a gente coloca essa carga distribuída, nós temos aqui o momento trabalhando nesse sentido. Ou seja, é a lógica, né? Você tem uma viga apoiada no ponto A, apoiada no ponto B. Quando você coloca esse peso em cima da viga, a tendência é que ela forma esse desenho aqui, que ela fique tipo um U, não é? Então, o momento, o diagrama do momento, ele é um exemplo de como é que a viga seria deformada. Então, isso é interessante. Então, o diagrama do momento sempre vai ser um exemplo de como a viga será deformada com essa força atuante. Então, quando a gente coloca um peso de 5 kN por metro, do início ao fim da viga, qual a tendência dessa viga aqui? A viga é essa linha aqui, pessoal, do ponto A até o ponto B. Qual é a tendência? É que ela faça isso daqui. Claro que ela não vai fazer nessa amplitude e tudo mais, mas o que é que isso demonstra? O que é que o diagrama demonstra? Que esse ponto do meio da viga, que é exatamente aqui, vai ser o ponto mais frágil da viga. Ele é o ponto que a gente mais deve reforçar. Não é? Lógico. É lógico. Por que é lógico? Porque é o ponto mais distante dos apoios. Então, se eu tenho um apoio em A, um apoio em B, esse ponto no meio aqui é o ponto mais frágil da estrutura. Ele é o ponto que está mais distante dos apoios. Então, mas por que a gente calcula os diagramas? Para a gente descobrir onde é que vai ser esses pontos mais frágeis da viga. Esse exemplo aqui, como foi simples, é lógico de ver que esse ponto vai ser aqui no meio. É tanto que a gente vê aqui, momento máximo, exatamente no meio. Então, o que é que acontece? Esse ponto, pessoal, esse ponto que eu denomino aqui ponto frágil da viga, ele vai ser geralmente quando o cortante é zero e quando o momento é máximo. Tá vendo? Então, tá vendo que coincidiu? Toda vez que o esforço cortante passa pelo ponto zero e o momento é o momento máximo, então o que é que acontece? A gente tem aqui o trecho mais frágil. Então, o que é que acontece num trecho mais frágil da viga? No dia a dia, na realidade, na obra, você tem que reforçar mais. Então, ou seja, esse trecho aqui é o trecho que você mais necessita de um reforço. É o trecho que precisa ser mais bem feito, vamos dizer assim. Tá bom, pessoal? Vocês conseguiram entender a princípio aqui como é que a gente inicia fazendo diagrama de cortante, diagrama de momento e esse início de análise? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, para mim está tranquilo. Pronto, pessoal, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Eu peço para que vocês já deem uma olhada no material, porque é realmente muito importante. Eu queria demais mesmo, estar ensinando esse assunto aqui presencialmente para vocês, no quadro, a gente discutindo, fazendo modelos. Realmente seria muito mais interessante, mas como a gente não está podendo e a gente não está tendo condições para poder fazer isso, vamos cada um tentar se virar, cada um tentar estudar da maneira que pode,
eu sei que é difícil para todo mundo, mas aqui vocês estão fazendo um investimento, né? Aqui não está sendo de graça para vocês. Então, eu espero e peço para que vocês realmente estudem. É um assunto muito importante para vocês começarem a visualizar. Tá vendo que tem coisas aqui que a gente conversa, que se você simplesmente utilizar da imaginação, você começa a resolver. Então, assim, imagine, a gente tem uma viga biapoiada. É simples aqui, a gente tem um apoio, a gente tem essa linha aqui, tá vendo essa linha de baixo? A gente tem essa linha aqui, é a viga. Então, imagine uma estrutura, nós temos uma linha dessa aqui, biapoiada, apoiada nas pontas. E a gente tem um peso em cima dela. Então, é lógico que, quando a gente colocar esse peso, a tendência é que a viga faça isso. É que a viga, ela deforma nesse sentido. E que o trecho que vai mais sofrer é esse trecho do meio. Então, a gente vai estar analisando estruturas um pouquinho maiores, mas o princípio é esse. Então, o princípio é esse aqui, estudando a cortante e estudando o momento fletor. Tá bem, pessoal? Pessoal, eu queria conversar com vocês em relação à nossa pontuação. Porque o que é que acontece? Nós temos atividade de sala 01 valendo 1000 pontos, não é? Então, como é que a gente vai distribuir esses 1000 pontos? 600 pontos serão acesso ao AVA. Então, o que é que acontece? O que é o acesso ao AVA? Vocês já estão no quinto, sexto semestre já, vocês já sabem mais do que eu como é que funciona aqui o AVA. Mas o que é que vocês têm? Vocês têm web aula, pré-aula e pós-aula, né? Então, web aula, pré-aula e pós-aula, tá bem? Então, vocês têm esses três. Então, o que é que acontece? Vocês têm esse material em mãos e vocês assistem à web aula, mas vocês têm atividades a serem feitas na pré-aula e na pós-aula. Então, eu vou estar pontuando quem vai estar fazendo essas atividades. Então, assim, não necessariamente você precisa acertar a atividade. Mas o que é que eu quero? Eu quero que você, pelo menos, faça. Por quê? Eu sei como é que funciona o dia a dia da faculdade e tudo. Eu sei que, se você for fazer um exercício focado simplesmente em acertar de qualquer maneira, você vai pegar o exercício de um colega e ver qual é a resposta correta e marcar lá para poder acertar e ganhar o ponto. Mas não, eu estou tratando aqui são com futuros profissionais, né? Futuros colegas de trabalho, na verdade, futuros engenheiros civis. Então, o que é que eu quero? Que vocês façam a atividade, cada um faça a sua atividade. Eu vejo claramente quando isso acontece. Isso aqui é uma coisa que até a gente não está nem no âmbito profissional de vocês. Assim, vocês estão pagando uma faculdade, um valor que está sendo pago para vocês adquirirem um conhecimento, para vocês estarem depois no mercado de trabalho, trabalhando e honrando o nome de vocês. Então, fazer uma atividade, imagine o que é fazer uma atividade. Cada um fazer a sua atividade, isso é o mínimo que uma pessoa tem do seu caráter, do seu profissionalismo, né? Então, cada um faça a sua atividade, pré-aula e pós-aula no AVA, vocês têm esse material, e isso vai estar valendo 600 pontos. Eu vou colocar um parêntese, desses 600 pontos, eu já vou pontuar 200, desses 600 pontos aqui, eu já vou pontuar 200 até a próxima aula, para quem acessar já a web aula, pré-aula e a pós-aula dessa sessão 1.1. Então, sessão 1.1, eu já vou fornecer, já vou pontuar esses 200 pontos para quem já tiver acessado a web aula, pré-aula e pós-aula até a nossa próxima aula. Tá bem? Então, aqui, temos os 600 pontos e 400 pontos, os 400 restantes, vai ser uma atividade
vou fazer antes da prova. Uma semana antes da prova. Entenderam, pessoal, a pontuação? A forma de pontuação? Entendi, professor. Tá No ótimo. caso, quem tiver lá com a pré-aula da 1.2 já tem esses 200. Não, ó. 600 pontos eu vou estar dando durante essa unidade aqui, até antes da nossa primeira prova, em relação ao acesso ao AVA de vocês. Desses 600, eu já vou dar logo 200 para a próxima semana, para a próxima aula aqui, até a próxima aula. Então, vale apenas da sessão 1.1, por enquanto. E outra coisa, pessoal, o que é que acontece? Eu já estava conversando com o André aqui e ele solicitou uma alteração de data, não sei se ele conversou com vocês. Mas a minha aula, que era na sexta-feira, vai passar agora a ser na terça-feira. A gente tem aula terça, professor. Eu acho que vai haver uma troca. Provavelmente vai haver uma troca aí da aula. Qual é a aula que vocês têm na terça-feira? Resistências de material avançado. Pronto. Provavelmente, o professor de vocês, eu já estou antecipando aqui, mas provavelmente ele só vai comentar com vocês que a gente vai trocar. Eu recebi a informação aqui com o André, que essa minha aqui é sexta, vai para terça agora. E aqui é terça, provavelmente vai para sexta-feira. Para vocês não vai mudar muita coisa, porque vocês já iriam ter a aula mesmo, né? Mas eu vou só ressaltar para vocês já terem um certo planejamento. Então, pessoal, só ressaltando, então daqui para terça-feira, vocês acessem o AVA, web aula, pré-aula e pós-aula, valendo ponto agora, 200 pontos. Tá bom? E analisem, comecem a analisar realmente a estrutura, comecem a imaginar e leem realmente para a gente na próxima aula já avançar um pouco mais, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação à pontuação, em relação à aula? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. Então, pessoal, boa noite. A gente está encerrando a aula por aqui. Tenham todos um bom final de semana. Descansem, aproveitem a família, estudem. E próxima terça-feira a gente continua a nossa aula aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos.